Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Olá pessoal, Interinvest Educacional. sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do pregão do dia 19/4, uma sexta-feira, uma bela sexta-feira. E vamos então mais uma vez para um dia bastante indefinido, tá? A gente teve ontem o mercado trabalhando em queda, fazendo mínima do ano, acabou voltando bastante, deixou ali uma espécie de um invertido, vamos chamar assim. O índice futuro ficou mais bonito, o Ibov não fechou tão consistente assim, então acabou enrolando um pouquinho, acabou que o negócio não foi tão simples quanto a gente gostaria, tá? Para o dia de hoje, a gente tem ainda a perspectiva de um dia de alta, tá? Apesar da dificuldade da enrolação que a gente enfrentou ontem, nós temos aí hoje um dia de alta, a perspectiva de um dia de alta, tá? A gente deve enfrentar aí de novo um certo tipo de volatilidade, uma vez que a gente está exatamente aí em cima de um suporte, de um grande suporte, e esse suporte aí é que está trazendo para nós a volatilidade que a gente enfrentou aí nos últimos 3 pregões. Tivemos uma queda muito forte na segunda-feira, aí terça recuperou, quarta foi de novo, mas já foi complicado, ontem já foi muito difícil, e hoje a gente tem a perspectiva então altista, mas com esse quê de volatilidade, vamos chamar assim, tá? É isso que a gente espera para o dia de hoje. Vamos então acompanhar como é que vai ser a movimentação. Não temos muitas recomendações. Como vocês já sabem, quando o mercado movimenta muito bem num dia, no dia seguinte nós temos um monte de recomendação. E quando ele enrola bastante, a gente também acaba tendo poucas recomendações, tá? Padrão do nosso aqui, a gente não tenta inventar muito, é justamente seguir o movimento, é mais ou menos essa aí a ideia, tá? O cenário mundial deteriorou bastante essa semana, então as coisas estão bem complicadas. Vários fatores aí estão preocupando os investidores ao redor do mundo. Crescimento americano aí decepcionando, economias aí como a Alemanha, Paris parecem estar se contaminando aí pelo restante da zona do euro, então também o cenário está complicado, perspectivas negativas com relação ao crescimento da China, enfim. Então o cenário deteriorou bastante essa semana, o que continua colocando uma pressão vendedora em todos os mercados, tá? Hoje parece que o dia vai ser de alívio, pelo que a gente tem visto aí, os futuros, enfim. Parece que a gente vai ter um alívio aí. Mas é claro, é só a abertura dos futuros. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Eu, particularmente, espero volatilidade. Espero um dia bastante complicado em termos de volatilidade, justamente porque essa pressão vendedora em cima de um grande suporte acaba achatando os preços. Em cima desse suporte a gente acaba tendo então essa grande volatilidade, vai muito rápido, volta muito rápido, enfim. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá, pessoal? O que significa estar preparado para isso? Mais uma vez, significa trabalhar com gerenciamento de risco, primeira coisa, curto, justo, sem olho gordo, como a gente costuma dizer, entendeu? Então, entrou, gerencia a posição, entrou, gerencia a posição, entrou, gerencia a posição, rapidamente. Se der para gerenciar com 10 centavos, ótimo. Se for com 3, bom também. Mas não pode ficar sem gerenciar, porque é muita volatilidade. Depois gerenciou, coloca stop, de preferência no ponto de equilíbrio, para fugir da volatilidade. Tá? Então, assim, a ideia é trabalhar, existem técnicas para isso, a gente ensina vocês. Então usem isso usem a favor de vocês. Trabalhem com essa lógica, como eu disse para vocês, de gerenciamento de risco justo, curto e mantenham um stop sempre colocado. Tá? Eu acho que aí, de preferência, depois que gerenciou, no ponto de equilíbrio. Se conseguir gerenciar 60%, 70% da posição e colocar o stop no ponto de equilíbrio, é ainda mais interessante para você ficar um pouquinho mais fora da volatilidade do mercado, tá certo? Bom, então vamos trabalhar. Estão vendo minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, ontem dia enrolado, complicado, o volume caiu um pouco. A gente teve um mega volume lá na quarta-feira, onde ontem caiu um pouco. E a gente tem agora aqui um candle de bastante indecisão. Tá? A Vale, que segurou o índice no começo do dia, cedeu no final, acabou puxando um pouco o mercado para baixo. O índice futuro já fechou diferente, ele já deixou um invertido, então já fechou melhor. O Ibov não, mas o índice futuro tem 30 minutos a mais de negociação. Então, pessoal, para hoje, vamos falar que rompendo aqui 53.473,
A gente tem alvo aqui em 53.794, depois 55 mil pontos, tá? Então são esses nossos objetivos. Se perder 52.391, alvo lá na região dos 52.212. Mas vejam bem, os suportes e resistências nunca são bem exatos, principalmente se tratando de índices, tá? Então, normal, 52.390 já é teste de suporte do 52.200, que na verdade já pode ser até teste de 52.000. Então, não é um valor exato, tá, gente? É uma região que importa. A gente está numa região aqui de suporte e isso pode segurar aí um pouco o nosso mercado, tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, a gente teve ontem uma queda leve, é verdade, caiu pouco, 0,56. Continuamos trabalhando aqui dentro dessa região de consolidação. O mercado subiu para cima, fez máxima histórica. E o que me preocupa um pouco no mercado americano é essa situação, tá? Isso que ele está deixando essa semana, este movimento aqui, é o que a gente costuma chamar de contra-ataque, tá? Então sobe forte numa semana e cai forte na outra semana, devolvendo os ganhos do candle anterior. Ou melhor, não precisa ser uma semana, pode ser um candle qualquer. Então sobe forte num candle e cai forte no outro candle. Isso chama contra-ataque. Então vai num candle, volta no outro, e é um sinal forte de reversão, principalmente depois de uma alta grande ou de um afastamento grande em relação às médias, que é exatamente o que a gente tem visualizado aqui no mercado americano. Então fiquem de olho nessa situação, porque se o mercado americano fechar por aqui na região de 14.500, ele deixa uma sinalização forte de correção no semanal, tá? O que, claro, se traduz em uma tendência de queda no gráfico diário e nos gráficos de intraday, tá? Então, tudo isso pode pressionar ainda mais aqui o nosso índice, que já anda apanhando bastante, ok? Então é isso que a gente vê para o mercado americano. Notícias do dia, nós temos aqui um dia com pouquíssimas notícias. Aqui nós tivemos IPCA 15, que é o famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, metodologia usada, é mesmo do IPCA, com relação a dados de inflação, tá? entre os dias 15 de cada mês. Não temos nada sendo divulgado lá nos Estados Unidos, temos na zona do euro a confiança do consumidor saindo agora às 11 horas, e o restante sai tudo fora do nosso pregão. Então, hoje praticamente não temos aí nenhuma notícia relevante sendo divulgada ao longo do pregão. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Vamos então às recomendações. Deixa eu encontrar aqui. Maravilha. Vamos começar então com JBSS 3. Então tá aqui a JBS, a gente está recomendando compra dela, teve um dia muito bonito ontem, volume alto, está um pouco afastada aqui em relação às médias do diário. Se romper 5,89, ela pode ficar interessante, tem alvo nos 6, depois 6,13, 6,29, depois 6,43, tá? Esta então é a JBS, o código dela é JBSS3, ela fica interessante então se romper aí 5,89, tá? Temos a Marfrig, que pecado a Marfrig ontem. A gente recomendou recomendamos compra da Marfrig um dia anterior para vocês. E ela realmente foi lá, maravilhosa, montou o pivô. O problema foi que, quando ela montou o pivô, ela deu sinal aqui no 607, ela deu sinal e entrou em leilão. Corrigiu um pouco e entrou em leilão. Então acabou que ninguém pegou esse ativo em função desse leilão que teve no meio do rompimento, enfim. Mas fechou muito bonita, confirmando aí nossa expectativa de uma correção mais forte nela. Subiu aí 6,7%. Pena que a gente não conseguiu uma entrada consistente. Mas para hoje, se romper 6,34, ela continua bonita, com alvo lá na região dos R$7, tá? Então esta é a Marfrig, o código dela MRFG3. Aí nós temos a Gerdau, também muito bonita a Gerdau, mais um dia de forte alta para ela. Fechou bem, fechou lá na máxima, 4% de alta, se recuperou muito bem. E para hoje, vejam o semanal dela como está bonito, deixando um candle forte aqui. E para hoje, se romper os 15,38, tem alvo lá nos 15,63, depois lá nos R$16, tá? Então muito bonita aí a Gerdau GGBR4. Aí nós temos aqui a CEMIG 4, a gente recomenda a compra da CEMIG se ela romper esses 24,49, que é um ponto de
resistência dela. Rompendo isso aqui, ela deve vir testar a região aqui dos R$ 26, tá? Então vale a pena acompanhar. Como o ativo vem de quedas muito grandes lá no semanal, se alguém conseguir comprar ela, se quem comprar ela ao longo do pregão, pode gerenciar risco e guardar aí 50% da posição, menos até talvez 30% da posição para swing trade para os próximos dias, desde que consiga aí um risco ganho consistente, tá? Essas então eram as operações de compra. Para venda nós temos Banco do Brasil, BBAS3. Pelo semanal também o ativo está deixando aqui um contra-ataque, também subiu forte na semana passada, está voltando bastante nessa semana. E se perder aqui esses 26,83, tem alvo em 26,61, depois lá nos R$ 26 também. Então pode ser uma operação interessante aí, o Banco do Brasil, BBAS3. E finalizando as recomendações de venda, nós temos ainda Banco Itaú, ITUB4, tá? O código ITUB4. Então também aí com uma queda forte aí de mais de 3,5% no dia de ontem. E se perder 32,41, pode ficar interessante com alvo lá na região de R$ 31,48, tá? Então este é o Itaú, código ITUB4. Dá uma olhadinha rápida lá nos contratos da BMF. O contrato de café está subindo, está começando a ficar interessante. No semanal a gente só se interessa a partir aqui dos 175,50. Então por enquanto vamos ficar de olho. Hoje ele deve testar essa região se continuar subindo. E acima de 175,50 pode ficar legal para a gente operar. Mas por enquanto tem que esperar. Contrato de milho CCM K13, vencimento em maio, fazendo nova mínima, de novo com pouca pressão. Ele faz mínima, volta tudo, faz, volta tudo, enfim. Não me agrada nem um pouco. Este contrato, tá? Acho que está muito volátil, muito complicado, prefiro ficar de fora. Aí nós temos o contrato de boi gordo, aliás, o BMF está ruim, não tem nada bom acontecendo lá não. Aí nós temos aqui o boi gordo, bastante enrolado aqui o boi gordo também está muito complicado. O dólar também está trabalhando como sempre nessa região aqui, a gente não está operando. E o nosso mini índice trabalhando em alta aí já de 0,74%, chegou a trabalhar com mais de 1% de alta. E está interessante, já rompeu aí a máxima do dia de ontem. Então a gente deve ter uma abertura em alta no nosso mercado, possivelmente até alguns ativos em gap, e esperar uma correção e tentar trabalhar agora com o rompimento dessa máxima aqui de 53.980, tá? Então este é o nosso índice futuro e confirmando as expectativas que a gente tinha aí para um dia de leve alta no nosso mercado, tá? O mercado americano está trabalhando nesse momento com uma alta de 0,23%, os futuros, mas vem aí de uma queda muito forte nas últimas 2 horas aproximadamente, tá? Então vem cedendo bem aí, chegou a fazer máxima, tá trabalhando bem e agora está voltando forte aí rumo ao teste da mínima, tá? Então está praticamente devolvendo aí o movimento, o que deve aumentar um pouco a pressão vendedora aqui no nosso mercado, tá? Então, gente, volto a dizer, nós devemos enfrentar algum tipo de volatilidade no dia de hoje, tá? O mercado americano está assim, a gente também está assim, estamos com uma pressão vendedora enorme em função da deterioração aí do mercado na última semana e estamos exatamente em cima de um grande suporte, então está realmente bem complicado. E a gente deve enfrentar a volatilidade ao longo do dia. Operem com muita cautela para não estragar o dia logo de cara, logo no começo. Nesses dias, pessoal, por padrão, a gente reduz a mão aí em 50%, tá? O tamanho das posições 50%, para não tomar pancada de bobeira, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. E vamos lá, para cima deles, mais um pregão, vamos fazer aí mais um dia bom. A gente vai estar ao vivo com vocês daqui a alguns minutos, lá na sala ao vivo, no curso ao vivo da Interinvest Educacional. No Ventrilo é só acessar www.interinvesteducacional.com.br, fazer seu cadastro que você vai receber gratuitamente da nossa equipe 7 dias gratuitos para testar o curso ao vivo, assistir todo o nosso material gratuito e participar também por uma semana aí das aulas à noite ao vivo com o professor Alessio, tá certo? Então é isso aí, a gente se vê daqui a alguns minutos lá na sala do curso ao vivo. Aos demais, aqueles que não acompanham a gente pelo curso ao vivo, a gente vai estar ao vivo mais uma vez aqui à noite no auditório,
às 17 horas e 30 minutos, fazendo aí a nossa reunião de final de pregão, nosso bate-papo de fim de pregão, definindo aí as estratégias para segunda-feira, tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos, um excelente fim de semana, um bom descanso, um excelente pregão como sempre, e a gente se vê daqui a alguns minutos. Um abraço e até lá.